Começou mais um Peercast. Você viu que agora Você tem jogar de truco, um trem diferente aqui. É, Já tem a arte profissionalizando o trem. vai rompendo, né? Vai, vai Devagar, melhorando. devagar e sempre. E é isso Primeiro aí. faz, depois melhora. É isso, sempre. Ninguém vai começar perfeito. Né? E você quer começar falando de quê, falando nisso? Então, hoje eu acho que é um assunto interessante e é pertinente para todo mundo, ainda mais com as reformas que aconteceu agora, né? Então, eu acho que o assunto holding, mais do que nunca, Tá na veia. não só na veia, mas eu acho que já não vou falar ultrapassado, né? Obviamente não é. Mas em relação a isso, são medidas que o pessoal já deviam ter tomado, mas quem ainda não tomou ainda dá tempo, certo? Não só não dá tempo, mas assim, o que é, no meu pensamento, que está acontecendo no cenário de holding? Tá ficando cada vez mais necessário. E o timing de fazer holding é cada vez mais o agora. Porque a gente lembra, 3 anos atrás, quando a gente começou, as facilidades eram muito maiores. Com certeza. A gente tinha muito mais êxito, as coisas aconteciam muito mais rápido. Não que a gente não tenha êxito hoje, a gente está tendo que ter mais brigas, né? A gente está tendo Sim. que discutir mais as coisas. Mostrar que o preto é preto, o branco é branco, explicar, desenhar. Mas o cenário de holding está constituindo cada vez mais aquilo que a gente já entendia como um caminho necessário, e as novidades que vêm chegando corroboram com isso. Né? Com certeza. E tem sempre dentro do nosso trabalho existe vários questionamentos e dúvidas em relação à holding, né? Tem muitos. E um deles que eu acho muito pertinente a gente trazer para o pessoal aqui é primeiro, né? Para que de fato serve a holding? Aí tá a pergunta de milhão, né? Já Sim. começando por ela. Cara, holding serve para muitas coisas. Muitas coisas. Tem gente que vem com o propósito de criar uma holding para preservar o patrimônio, para poder fazer uma sucessão, para poder dar segurança para os filhos ou ter segurança patrimonial de que algumas coisas as atividades, né, não respinguem no Uhum. patrimônio. O pessoal fala em blindagem. Muitos criticam a palavra blindagem, mas eu entendo ela como uma blindagem mesmo, porque até o bunker lá do Irã, com 30 metros de profundidade, acertou, né? E que é um trem mais blindado que aquilo. Pois é. E de vez em quando eles vão desenvolvendo bombas mais Mais eficientes, potentes. né? Então a blindagem de road é mais ou menos assim também. Ela suporta muitos tiros, né? Ela suporta muitos ataques, mas a blindagem mais eficiente é o trabalho bem feito, não só na criação da holding, mas na manutenção dela, para que a pessoa não tenha confusão patrimonial. Esse talvez seja, em termos de blindagem, o elo fraco. Né? Se a empresa, os proprietários não tiverem cuidado com essa confusão patrimonial, pode colocar a holding em risco, eventualmente, com essa questão da blindagem. Mas não é só para isso. Né? A questão sucessória é muito importante. Quando a gente vê conflitos familiares, então ela tratar disso antes de uma questão de inventário reduz muito o conflito, Sim. muito. Não que ele não vá ter, vai Uhum. ter, mas antecipa e reduz muito na sucessão. É, como você mesmo gosta de falar, profissionaliza a gestão, Profissionais da gestão. faz com que todos ali dentro da família entendam que aquilo é um negócio, Sim. né? Não tem essa de aquilo é meu, aquilo é nosso. Né? Então, eu vejo a holding como uma ferramenta muito útil para muitos cenários. Sim. Eu acho que essa parte de profissionalização da gestão, o que eu acho mais interessante é que quando você vai montar a holding, até pelo processo, o processo de transparência, de você ter que participar toda a família, de como que vai acontecer, como que vai ser os passos, né? Coisas que geralmente na normalidade não acontece. Às vezes a família não tem nem ideia do patrimônio, não tem ideia de como trabalhar aquele patrimônio, ou qual receita aquele patrimônio traz, ou qual despesa, né? Ou qual risco, né? A atividade também em si. Então, quando monta todo esse processo, eu acho muito incrível ver a participação disso,
a participação da família, né, dos filhos, dos herdeiros, enfim, de participar de todo esse processo, entender um pouco mais sobre o que vai acontecer e como vai acontecer. Eu acho isso muito, muito interessante e, assim, traz um resultado fantástico, né? Então, não é só uma blindagem, vai além de uma economia, né, em relação à parte tributária, né, em relação aos impostos, do que, né, as comparações que a gente sempre faz em relação ao inventário, né, seja ele Doação. doação. Então, enfim, isso tudo é muito bacana. Kleber, e qual que é a diferença, né, de criar um CNPJ só, uma holding só, igual a gente já viu, igual também acontecia no passado, de criar um CNPJ só, uma empresa só, e hoje, né, dentro da nossa estratégia, dentro da estratégia, essa criação de mais de um CNPJ. De fato, qual que é a necessidade disso? Cara, é sempre uma questão muito particular Uhum, de cada cliente, né? Então, eu tenho clientes que têm 3 CNPJs patrimoniais. uhum, E você fala assim, mas é loucura fazer 3 CNPJs patrimoniais. Não é, porque no planejamento desse cliente, talvez ele está pensando que uma parte daqueles bens vai ser destinado para um dos filhos tocarem no futuro, uma outra parte dos bens vai ser destinado para venda, né? Então, cada hold ela é uma história. uhum, Agora, normalmente a gente trabalha com uma composição de CNPJs para poder dar muito comum nos nossos clientes aqui, eu não sei se isso pode ser uma regra, mas para nós tem sido, que os nossos clientes tenham atividades. Então a holding, ela é ideal que ela não tenha uma atividade. O patrimônio fique desconectado de riscos. Tá? Então o patrimônio está preservado dentro de uma empresa que foi criada para ter patrimônio, e em ter patrimônio não traz riscos. Diferente de você explorar uma atividade econômica num comércio, numa indústria, ou até mesmo na propriedade rural, onde você vai contratar funcionário, vai ter caminhão andando, vai ter trator trabalhando, vai ter máquinas, né, e funcionários todos ligados ali, e aí tem riscos trabalhistas, riscos de acidente, riscos diversos próprios da atividade que a gente não quer trazer para o patrimônio. Então a gente aloca recursos e aqueles recursos que foram alocados naquele investimento, naquela operação, é que vão dar cobertura para aqueles riscos que a gente quis assumir. Ó, eu vou assumir 100 mil de risco aqui, meu risco está em cima disso. E a holding faz isso. Então por isso que muitas vezes a gente vê composição de holdings aí com 3, 4, 5 CNPJs. legal. E nós temos um caso recente, né, de um cliente que ele estava todo em uma holding só, e inclusive até os funcionários, que trazia risco para o patrimônio. Se ele tiver uma ação trabalhista, se acontecer qualquer coisa, né, poderia trazer em risco Para o patrimônio. diretamente o próprio patrimônio. Então, nesse cliente específico, nós tivemos que fazer todo um trabalho de separar os riscos, né, separar o que é patrimônio, separar os maquinários em outra célula também, né, para mitigar esses riscos e realmente também dar mais segurança para a atividade, né? E nesse caso específico, assim, vai ter operações diferentes. Sim. Então existe uma operação própria do negócio, tem uma operação que vai ser a alocação desses equipamentos, né? Tudo para poder gerir, como é um patrimônio muito grande, faz muito sentido ter isso, é uma forma tributária mais econômica. Sim, né? E a gente também tem alguns casos, né, que um dos familiares tem problema financeiro. E como ele tem um problema financeiro e não pode trazer esse risco para a família, que, como se diz, é um problema exclusivo dele, né? E isso também, o patrimônio já é passado direto para os netos ou para outras pessoas para garantir, né, a segurança do patrimônio de quem criou o patrimônio de fato, né? Essa questão da proteção da sucessão, ela é também uma coisa muito esquecida Uhum, na composição das holdings, como um fator decisório, um fator de diferencial. uhum, O que acontece? O proprietário dos imóveis, o proprietário dos bens, ele resolve constituir a holding, ele não pode
está passando por processos, porque esses processos podem contaminar essa holding. Mas e se eventualmente os filhos receberem processos? Sim. Esses processos vão chegar nesse patrimônio dos filhos, que é a holding. Então, como é que funciona? É constituída a holding para os pais. E os pais vão doar essa empresa, de uma forma bem simplória, que é a explicação, vão doar essa empresa para os filhos. Mas vão doar elas com cláusulas específicas, especiais de preservação do patrimônio, que são cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade e reversão. Então, só vai ser dos filhos de fato, como tem também a reserva de usufruto, só vai ser dos filhos de fato na falta dos titulares, que são os pais. Ah, mas eventualmente então os filhos vão receber, eventualmente um dia os filhos vão ter que pagar essa conta. Pode ser que um dia paguem a conta, mas nunca vai ser alcançado aquele patrimônio e nem mesmo as cotas. O que pode alcançar eventualmente é parte dos rendimentos. Sim. Parte dos rendimentos e também não é totalidade dos rendimentos. Perfeito. Isso traz uma segurança, né, para quem criou o patrimônio, né, que de verdade ele vai poder garantir que esse patrimônio tenha, né, de fato ele faça sentido, né, para a sucessão e tudo mais, a questão da segurança. A gente tem cliente que quer que o patrimônio seja preservado por 60 anos após a morte. Olha só. E isso é possível. Sim. Eu não vou dar todas as cláusulas, como é que funciona. Senão vai ensinar, não é um curso, né? Mas uma hora certa a gente dá aula sobre isso também. Com certeza. Mas é muito possível, né, estruturar de uma forma que fique inviável. Assim, você não pode obrigar a pessoa a ficar. Mas você cria cláusulas impeditivas que são penalidades que a pessoa sofre por sair antes de cumprir os prazos. Né? E aí a pessoa fala, não, eu prefiro ficar. Sim. E assim ela vai ficando. Com certeza. Também uma questão muito discutida, né? É questão de locação dos imóveis, né? Se isso é possível numa holding familiar, como que funciona essa questão da locação. Questão da locação de imóveis também há uma discussão gigantesca, né? Que agora mudou aí o cenário para quem tem imóveis, né, alugado, que antes não, né, de alguma forma, né, não declarava e agora, né, isso não tem... O que a gente precisa colocar sempre em evidência é que nós estamos caminhando para uma situação de fiscalização que inibe completamente a sonegação. Tá? Então, quem eventualmente recebe um aluguel e não declara, combina lá locador-locatário que ninguém vai declarar para poder pagar um valorzinho mais baixo e tal, esse cenário está com os dias contados e são dias mesmo, não vamos falar nem em anos. Né? São dias mesmo, o prazo vai acontecer muito rápido. Então, a locação na pessoa física, ela é cara. E ela vai se tornar mais cara a partir de janeiro. E vai se tornar mais cara a partir de 2027. Esse cenário já está desenhado. A gente só não sabe com certeza as alíquotas, sim, mas a gente já sabe que vai ser mais caro do que na holding. Então, na holding, aluguel, ele vai ser uma fração do valor que pagaria os impostos na pessoa física. E isso é muito diferencial. Muito diferencial. E isso faz parte dentro do planejamento da holding, né? O planejamento tributário que também já é feito, como se diz, não é em contrapartida, né? Já é em conjunto. Em conjunto. E até pela sua especialidade, né? Que não é só a questão da holding, mas a questão tributária também. Eu cheguei na holding por conta do tributário. Uhum. Foi o tributário que me levou para a holding, não foi o contrário. Então a gente já estrutura todos os sistemas pensando na melhor economia tributária possível, e muitos casos, assim, eu posso falar que todos os casos dos nossos clientes representou economia tributária em ter a holding em relação a não ter a holding. Sim. E a maioria deles, aí sim falando na maioria, eles conseguem pagar todo o investimento da holding com a economia tributária que eles vão ter nos primeiros 5 anos, por exemplo. Perfeito. É uma diferença gigantesca, né? Muito. E aí vai ter uma eternidade para frente de vantagens. Com certeza. E também uma questão que é interessante, eu acho que parece que as pessoas nem têm noção o quanto que isso faz parte do nosso cenário, né? Por incrível que pareça.
Mas a holding é a questão dos filhos fora do casamento, né? Parece que está parecendo. É, Esse assunto está em moda, esse né? assunto tem sido uma recorrência maior do que a esperada aqui dentro do nosso escritório. A gente tem encontrado essa situação e a gente precisa deixar muito claro sempre, a gente sempre faz Sim. isso com os clientes, que a gente não pode ferir a legítima. Sim. A legítima é o direito que todos os filhos têm. Sim. Então, é filho só de pai ou filho só de mãe, ele tem limitações. Sim. Tem limitações e tem direitos mas e tem limitações, direitos, né? Isso. mas tem direitos. Sim. E também há casos de deserdação. Há filhos que abandonam os pais, há pais que abandonaram filhos, né? Então a gente enfrenta essas coisas todas aqui dentro do nosso escritório e a gente traz sempre a solução da holding alinhado com todas essas expectativas e com todos esses cenários. Perfeito. Perfeito. E igual a gente falou, né? Esses casos têm acontecido mais do que a gente imaginava, né? E realmente a holding, além de trazer uma transparência maior e também uma segurança maior para todos os envolvidos, mas, de novo, uma das questões que eu mais admiro dentro desse processo, né, além da economia, né, e tudo mais, mas é a transparência que a gente traz para a família em relação a discutir de fato como isso vai funcionar, qual que é a verdadeira participação de todos, né, quais que são os direitos, os deveres, né, o que cada um realmente tem ali de fato, né, dentro desse processo, dentro desse patrimônio. Então eu acho muito interessante essa discussão, porque essa discussão, quando acontece, né, depois de um fato trágico, depois de uma morte, isso, infelizmente, as experiências que a gente tem aqui, é que a maior parte das vezes acontece da pior forma possível. Vira briga, vira discussão. E coisas que não levam a nada, que se perde muito tempo. Sim. E muito capital, muito dinheiro com discussão, com briga, tentando defender algo indefensável, tentando fazer com que pessoas não alcancem patrimônio quando elas têm direito. Sim. E assim, infelizmente, essas discussões, igual você falou, se perde muito dinheiro dentro desse processo, né? Sem contar o cansaço emocional, o desgaste, né? A separação das famílias com isso, existe toda uma quebra de expectativa. E existe também solução para aqueles casos que o patrono decide que, olha, eu quero que isso só seja revelado Sim. no futuro. Também é possível. Não é a forma mais que a gente gosta de trabalhar, porque a gente gosta das coisas muito transparentes. Mas é possível e que isso não traga também riscos para a holding. Sim. Também é possível. Mas precisa ter um patrimônio reservado. Precisa ter uma estruturação feita pensando nisso. Por isso que a gente precisa ter total transparência entre cliente e nós. Sim. Ele precisa contar para nós exatamente tudo, para nós podermos trazer o resultado esperado no final. Com certeza. Para isso, realmente, é importante essa transparência para não trazer nenhum risco, né? Porque a falta de uma informação pode trazer um risco para tudo aquilo que está sendo criado, né? Risco, questionamento, aborrecimento e várias outras questões que não faz parte do sentido de criação de uma holding, né? A gente procura preservar todas essas informações com as reuniões. Sim. Então a gente faz reunião em conjunto com toda a família, depois a gente faz reunião apartado, um a um, porque a gente sabe que todas as famílias são como todas as famílias. Sim. Tem casos e coisas que não querem ser revelados, que não querem revelar naquele momento, e a gente consegue alinhar como que a gente pode fazer isso, e às vezes consegue que isso venha à tona de uma forma amistosa. Sim. A gente traz todas as vontades, todos os desejos, né? E essas reuniões em separado justamente para revelar os desejos ali, né, individuais e para ver como que a gente pode preservar isso dentro do coletivo. Por isso que é a complexidade da holding. Sim. Né? Então não tem como falar assim que é uma receita de bolo. Faz isso, bota o patrimônio aqui, doa ali, transfere lá e tal, em um mês está pronto. Quem promete isso é quem não prestou atenção. Sim. Né? Ou não está fazendo uma holding, né? Aí está fazendo qualquer outra coisa.
vendeu uma coisa e está entregando outra. Justamente. A gente tem essa preocupação de conhecer a família, de conhecer a realidade, e a partir do momento que a gente conhece a realidade, que a gente consegue montar a estratégia. Sim, com certeza. Né? Não vem uma estratégia pronta para todos. Sim. E também, eu acho uma questão que é importante a gente falar aqui também, o pessoal questiona muito na questão da holding, às vezes se eles vão dar conta de fazer a gestão, né, desses CNPJs que é criado. Que às vezes as pessoas têm um pensamento de que todos esses CNPJs vai trazer um trabalho ali para eles em relação à gestão disso, como se fosse algo que eles tivessem que manipular todos os dias, né? Tá, essa preocupação é recorrente, principalmente quando a gente fala com os produtores rurais, né? Sim. E aí, falando desse caso específico do produtor rural, a gente está tendo mudanças também. Agora, com a reforma tributária, eles vão ter que modernizar e atualizar, profissionalizar a gestão da atividade rural. Sim. Então, eles vão ter que ter contato mais da atividade rural como se fosse uma empresa. Sim. Então, a gente vai aproximando isso. E essa profissionalização traz para o produtor rural, que cada dia mais não tem sucessor, né, traz essa profissionalização, a segurança de que o negócio vai continuar, vai ser um negócio perene, né, duradouro e vai trazer sossego para os filhos. Sim. Mesmo aqueles que não querem participar do negócio. Ah, eu não gosto de mexer com gado, não sei, tem curral, não gosto do cheiro, né, não gosto de vestir botina, não gosto da poeira. Né? Então, agora, quem gosta, melhor ainda. Uhum. Né? Porque vai ter números, vai ter dados, vai ter informação. E a gente deixa as coisas prontinhas. Né? E deixa o contador, inclusive, orientado. Olha, segue esse caminho aqui que vai dar bom. Justamente. E eu acho uma questão, as pessoas têm a ideia, e às vezes a gente vê isso bastante nos produtores, mas é que aquilo que funcionava para os avós ou para os tataravô, né? Isso funciona hoje. E às vezes vem tocando o negócio da mesma forma. E aí são vários comparativos. O preço de terra que era na época dos avós e o preço de terra hoje. O preço de um maquinário, a margem dos produtos, né? E várias outras questões. Hoje o custo de produção, né? Ainda mais com... Hoje, para você produzir bem, você tem que aplicar, né, você tem que ter tecnologia e tem que ter precisão no que você vai fazer. Então, hoje você tem um custo elevado muito diferente do que acontecia na época dos avós. Então, se a pessoa realmente não tiver dados, não tiver planejamento, não tiver número, a chance dele ter resultado é muito baixa. Essa questão é importante no dia a dia mesmo. Hoje você não consegue fazer gestão nem da pessoa física própria mesmo, sem você conferir extrato bancário, sem você conferir extrato de cartão. Você precisa estar o tempo todo atento para onde que está indo o dinheiro. Então, Exatamente. Profissionalizar o negócio dentro da empresa é essencial para você poder saber se está dando resultado, qual resultado você pode pegar para consumir. Então, o resultado acontece dentro da holding, a retirada vai para o sócio é salariado da holding, né? Como se fosse um salariado da holding. Sim. E aí ele vai gastar aquele dinheiro que ele pode gastar, sem comprometer o patrimônio, sem fazer loucura. Exatamente. E como todos esses aspectos vêm mudando, acho que em tudo, né? Na holding também, né? A maneira que se fazia, a maneira que se faz hoje, com todas essas reformas, a atualização de todo esse cenário é vital, né? Tanto é que você tem quantos acompanhamentos para estar sempre atualizado hoje? Eu tenho 3 mentorias de holding, que acompanhando o tempo todo, fora os noticiários, fora as legislações. Fora os grupos. Os grupos de WhatsApp, os colegas que a gente já fez ao longo dessa jornada. Então, e o tributário, né? Porque o tributário anda junto com a holding. A gente está falando de um negócio que é empresarial. Então, eu sou apaixonado por trabalhar com societário, sucessório, tributário. Os caras falam que é uma combinação de loucura ali, né? mas eu gosto, porque são coisas que se comunicam, né, e que precisam andar juntas. Não tem como você falar de uma sociedade sem falar de números. Sim. Né? E uma sociedade não vai bem se ela não der resultado.
Exato. E o resultado, ele só é bom se tiver um acompanhamento tributário. Exato. E só vai ser bom para os filhos se tiver um planejamento sucessório. Exato. E eu acho muito interessante também, né, juntando esses contrapontos, juntando, né, a sua expertise com a minha expertise, realmente a gente conseguiu unir, né, todo um gabarito, toda uma parte importante da nossa experiência para realmente poder montar, né, esse negócio e realmente poder estruturar. Porque entra a nossa experiência empresarial, entra a nossa experiência por já ter passado dentro de algum negócio, né, por sucessão e por diversas, vamos dizer assim, diversas ou por brigas ou por várias questões que realmente a gente entende o cliente como que as coisas funcionam dentro do negócio. E toda essa vivência, experiência de anos, né, que a gente já teve dentro dos negócios e na nossa experiência prática aqui dentro, faz com que a gente cada vez mais entenda como esse processo funciona. Então, a gente tem cliente que já fez holding e, infelizmente, né, o patriarca faleceu. Então, a gente tem experiência de como, de fato, essa sucessão aconteceu por já estar planejada. A gente tem cliente que, infelizmente, alguém da família faltou e ele não tinha a holding, ele tinha vontade de fazer, mas não fez. E a gente vê o quanto que isso prejudicou todo o negócio, inclusive trouxe briga familiar. Então, são várias experiências que a gente teve ao longo dos anos, na prática mesmo, vendo isso, né? E que hoje a gente pode aplicar de uma forma que a gente possa trazer segurança, de fato, para o nosso cliente com toda essa experiência, né? E sem contar o outro lado da experiência, né? Sim. Que é a gente ter clientes aqui que passam por divórcios, por separações, né? E aí não tem o planejamento, acaba se tornando uma coisa cara, dispendiosa, desconfortável. Tem clientes também que têm dificuldades financeiras e aí o patrimônio está todo em risco por conta de uma dificuldade financeira momentânea. Sim. Então, qual que é o melhor momento de fazer holding? Hoje. Mas por que hoje? Porque se você não tiver, você não sabe a hora de amanhã. Amanhã pode precisar e não tem. Cristal, né? Amanhã você pode precisar e não tem. Justamente. O meu filho agora está começando a jornada dele. Tá médico, está desenvolvendo. E ele me perguntou, pai, quando é que eu vou ter minha holding? Eu falei, quem disse que você não tem? Quem disse que você não tem? Você já tem sua holding, né? Não, como assim que eu já tenho? Eu falei, não, tem. Vou deixar que o papai tá cuidando disso aí. Uhum. E por quê? Tem que ter. Ele vai começar a comprar patrimônio em breve. E aí já tem que comprar isso dentro do negócio dele. Justamente. E a gente está programando para isso. E assim, nesse caso, não é casa de ferreiro espeto de pau, né? Nesse caso, já aquilo que é uma coisa que a gente prega muito dentro do escritório, é aquilo que a gente leva para o cliente, realmente a gente tem como base na vida e a gente, né, executa e faz. Assim como a questão dos treinamentos que a gente participa, né, das mentorias que nós participamos, assim como a gente fala para o cliente o quanto é importante ele ter e fazer isso, a gente também tem e faz isso aqui dentro, né? Então, acho que essa é uma base. Muitas das vezes a gente faz a experiência com a gente mesmo. A gente testa algumas coisas com os nossos cases particulares. E não é que seja um laboratório, Sim. Mas é uma forma de a gente experimentar essa troca de informações, essa prestação de contas da holding da minha família, eu faço anualmente, e a gente apresenta todos os dados, levanta todas as planilhas, mostra os extratos, né? Uma transparência, assim, que a gente não vê nas empresas atualmente. Exatamente. Entre os sócios ali, vão levando negócio, e a gente procura fazer isso. Acho que uma última pergunta aqui que eu acho muito pertinente é por que eu devo fazer minha vontade valer antes da morte? Porque depois que você morrer, você não tem vontade. A resposta é óbvia, né? Como é que você vai manifestar a sua vontade depois? Não tem jeito. E a hora de falar... Cara, essa conversa é sempre uma conversa difícil. Quando a gente começa a tratar a falta da gente, quem vai cuidar dos nossos filhos, quem vai cuidar dos patrimônios para os nossos filhos, como é que os nossos filhos vão gerir isso, eu pensar na falta da minha esposa, a esposa pensar na falta do marido. Cara, é desagradável, mas é fato da vida. É fato da vida, em algum momento vai acontecer.
né? E se a gente tiver estruturado, pautado com base na fé, na religião, cada um, né, com a sua religião, e pedir essa inspiração e tratar desse assunto da forma mais rápida possível, da forma mais simples possível, vai antecipar muitas coisas. E a gente não pode deixar de conversar o que precisa ser conversado. Exato. Né? A gente fala que empresário de sucesso não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. Sim. Né? E assim são as famílias. Os pais não fazem o que querem, fazem o que precisa ser feito. Quem faz o que quer é menino. Uhum. Né? Porque menino, você dana com ele, ele não sabe se é certo, se é errado, ele vai lá e faz. E a gente não está lidando com menino. Né? Justamente. E aconteceu também um fato recente que trouxe para nós não só experiência, mas um grande ponto de atenção, que é um cliente nosso, que é a holding, né, foi estruturada de forma errada e nós estamos tendo que reestruturar. E, infelizmente, ele estava fazendo todas as movimentações única e exclusiva da pessoa física e ele foi internado. E quem fazia a gestão do dinheiro dele era 100% só ele. E a família estava sem condição de pagar até o hospital dele. Travado. Então, olha só a falta de planejamento. Às vezes uma pessoa com grande patrimônio, com grande recurso financeiro, não tem condição de pagar o hospital que está internado. É uma das coisas que a gente sempre coloca na administração, a gente traz para a administração pessoas até que não são sócios. Sim. Porque existe uma cadeia sucessória da administração, justamente para o negócio não parar. Justamente. Aí a pessoa tem lá os critérios. Se a pessoa estiver internada, aí a pessoa B passa a ter acesso a determinadas coisas. Não vai ter acesso a tudo. Justamente. Mas ela não vai deixar o negócio parado. Né? Então a gente consegue fazer isso por meio dos contratos empresariais, os registros em cartório, essas informações, elas funcionam no dia a dia. Justamente. Conta específica, já com senha específica para isso, né? Essas coisas que limitam as transações, que limitam os poderes. Muitas vezes sem depender de uma decisão judicial. Justo. A maioria das vezes. Porque se for depender de uma decisão judicial, como é que a pessoa às vezes vai tomar isso, né? Igual nesse caso desse cliente que estava no hospital. Até ser tomada uma decisão e tudo mais. Uma interdição para de fato resolver a questão da saúde dele lá dentro, né? É complexo. E não é uma pessoa que tem falta de recurso. Pelo contrário, só estava com recurso limitado por uma falta de planejamento. As entrevistas que a gente passa aqui no escritório, nunca teve uma entrevista que falasse assim, essa não acrescentou mais nada, não trouxe uma pimentinha a mais, não trouxe uma situação diferente a mais. Então, pensando nessa situação, eu queria já deixar aberto para qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida, né, quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta específica, que entre em contato conosco, comenta nessa postagem, ou entre em contato através do nosso canal aqui do Pier 7, com o nosso Instagram, Pier 7 Frutal, né, ou me procure o Kleber, ou procure o Dino, procure por nós aqui, que a gente vai ficar feliz em poder orientar. Com certeza, eu acho que a parte mais importante, pessoal, é vocês entenderem a importância que o planejamento, né, familiar, sucessório, a implantação de uma holding, o quanto que ela é importante para a vida, para a sucessão, para a transparência, para a organização, para a economia e para vários outros, né, quesitos e processos. Então, mais uma vez, reforçando o que você falou, né? Quem tiver qualquer dúvida, e a gente sabe que são inúmeras, né? É uma lista aqui, né, de dúvidas que geralmente o pessoal tem, que a gente vai anotando aqui e utilizando até como apresentação para o cliente, para que todas essas dúvidas sejam sanadas, né? Naturalmente, que essas perguntas frequentes, né, que a gente tem aqui, elas possam ser sanadas. Mas se você tem alguma dúvida, obviamente, não dá para a gente falar tudo aqui, que senão a gente vai ficar o dia todo falando, né? Aí eu ficaria, eu gosto até... Só que eu tenho que respeitar quem está do outro lado ali, que deve estar cansado também. Sim, né? Com certeza. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, vai ser um prazer responder. Pode deixar aqui nos comentários do YouTube ou pode procurar a gente nos canais devidos para que a gente possa, de verdade, fazer esse bate-papo, que, como o doutor falou, é muito importante para nós, a gente gosta muito e vai ser importante e interessante ajudar quem for necessário nesse sentido. E quem precisar desse trabalho, obviamente, pode nos procurar o Pier 7,
que também vai ser um prazer desenvolver esse trabalho para vocês. Combinado? Fechou. Muito obrigado. Então é isso aí, mais um Peercast. Até a próxima semana. Até a próxima.